Sejam muito bem-vindos à 11ª edição do nosso Seminário da Quarentena. Eu sou o Gladson e tenho o prazer de apresentar hoje para vocês nossos dois convidados. Hoje o seminário é um pouco diferente, no lugar de como das edições anteriores, nós temos dois convidados muito especiais. A primeira convidada é a professora Letícia Rangel, professora do Colégio de Aplicação da UFRJ e do Programa de Pós-Graduação em Ensino de Matemática, o PEMAT da UFRJ também. Ela é elaboradora, revisora e uma das idealizadoras do projeto Livro Aberto de Matemática. É uma colaboradora de longa data do nosso curso de Licenciatura em Matemática da Unirio. Ela, junto com a equipe de professores de matemática do Colégio de Aplicação, recebeu diversos alunos nossos lá que fizeram estágios supervisionado. Palestrante de diversos eventos do nosso curso de licenciatura. Então, é uma querida do nosso curso. Letícia, muito obrigado por participar. E é uma das pessoas que eu admiro muito a capacidade de conciliar a teoria com a prática na área de ensino e educação matemática. Obrigada. Letícia, é uma honra ter aqui no seminário. Eu que fico feliz, eu que agradeço. Eu que agradeço mesmo. O outro convidado é o professor Antônio Amaral, que ele vem de longe, lá de Cocal dos Alves, do Piauí, uma cidadezinha com, acho que mais ou menos 6 mil habitantes. E o Amaral é uma daquelas pessoas que, quando a gente conhece a história dele, a gente vê, poxa, é um daqueles caras que fazem muita diferença. Ele é professor de matemática da educação básica e ele desenvolve um projeto já que tem uma história longa de sucesso, com os alunos dele treinando para Olimpíadas de Matemática, e os alunos conseguem um desempenho assim, espetacular. E o Amaral conseguiu um grande reconhecimento nacional por conta desse projeto de muito sucesso que ele desenvolve lá e que realmente muda a vida, já mudou e continua mudando a vida de muitos estudantes. E ele certamente vai compartilhar conosco um pouco dessa experiência dele. Atualmente, o Amaral é o presidente da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Piauí, a FAPEP. Ele integra também a Comissão Acadêmica Nacional do Profmat, como representante discente, ele é egresso do Profmat, né? E para vocês terem uma ideia do potencial, do poder de transformação do trabalho que o Amaral desenvolve lá em Cocal dos Alves, em 2018, final de 2018, o último levantamento que eu tenho conhecimento, cerca de 70% dos alunos de Cocal dos Alves que fizeram o Enem conseguiram vaga, ou seja, na Universidade Federal do Piauí ou na Universidade Estadual, e alunos que, assim, é realmente um dado muito significativo, tendo em vista que o Cocal dos Alves é uma cidade com IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, baixo, e isso realmente é algo transformador e excepcional. Amaral, é uma honra e uma satisfação muito grande tê-lo aqui conosco. Muito obrigado por aceitar o convite. A gente combinou de que Letícia e Amaral iam fazer uma apresentação de cerca de 15 minutos. Primeiro a falar vai ser o professor Amaral, e aí depois, assim, eu peço que todo mundo, ao longo da apresentação, da fala deles, vocês já vão pensando aí nas perguntas que vão fazer, para que logo depois a gente possa ter a interação com eles. Então, novamente, sejam muito bem-vindos, e Amaral, passo a palavra para você. Eu fico muito agradecido e lisonjeado por tantas palavras bonitas, Gladson. E já fui apresentado, eu tinha separado aqui um instantinho para falar, mas já está bom, imagino. Eu só queria dizer uma coisinha antes de começar. Eu que pedi para falar primeiro que a Letícia. Por quê? Porque pode ser que eu fique um tanto quanto nervoso depois da fala dela, se fosse o caso, e aí eu quero prestar bastante atenção no que ela vai dizer. Na verdade, já nos encontramos em várias ocasiões e em nenhuma delas eu saí sem absorver alguma coisa que levei para a minha prática. Como o Gladson disse, é reconhecida pela capacidade de aliar a teoria à prática. De todo modo, fico muito feliz, Gladson, Michel, o Fábio, estou vendo a Bruna, a gente trabalhou junto no projetinho alguns anos atrás. Então, para começar, gente, eu diria o seguinte: eu sou professor já tem 20 anos. E é aquela coisa, professor de matemática, e ano a ano a gente fica escutando
essas questões do ensino e, sobretudo, sobre o ensino de matemática. E talvez tenha sido por isso que Cocal dos Alves tenha ficado tão em evidência nos últimos anos, porque conseguiu um determinado avanço, um avanço em algo específico, que eu quero dizer agora, e foi colocado dentro da cesta de um avanço no ensino de matemática. Não é bem assim, vou tentar explicar isso. E por que eu sou professor de matemática desde as primeiras turmas de ensino fundamental 2 que o município aqui ofereceu, começou a oferecer, então eu acabei ficando mais em evidência do que meus colegas professores. Mas é uma baita injustiça. A gente é uma cidade que o problema educação está sendo resolvido, a gente consegue dizer que está sendo resolvido porque a gente consegue atuar em um conjunto muito bom, em um conjunto de professores que sofreu essas questões da ausência de oportunidade no nosso tempo de aluno, e um conjunto de professores que resolveu dar o de melhor, exatamente aquilo que nós não tivemos, para a nossa clientela, entre aspas, né, para os nossos alunos aqui, para os alunos, especialmente aqui da nossa aldeia, da nossa comunidade. E essa união fez com que conseguíssemos encontrar maneiras, eu nem diria técnicas, assim, maneiras e tudo bastante discutido e feito de maneira bastante insistida, insistindo bastante, insistindo muito mesmo, a gente tem conseguido, talvez, dizer que, embora a minha cidade de Cocal dos Alves tenha um IDH muito baixo, esse resultado é um fator oriundo da renda, que é um município que não consegue dar uma melhor qualidade nisso para as pessoas do lugar, e o fator saúde. A gente tem uma expectativa média de vida muito, muito, muito abaixo, e, portanto, o que a gente já resolveu, que foi a educação, ainda não foi suficiente. Claro, acreditando fortemente que a educação ainda é a base, disse que a educação é a base, e parece, eu acredito realmente que mas tudo que é resolvido pela educação requer mais tempo. Então, nós acreditamos que a educação vai impactar nesses dois campos, que são saúde e também na economia, e a gente vai contribuir para esse lugar ter um IDH melhor, e aqui que seja um lugar com bem melhores condições de se viver daqui 10, 20, 30 anos. Essa é a nossa colaboração. Mas, especialmente falando daquilo que, voltando especialmente para a matemática, que eu me propus a falar aqui, que ocorreu foi que eu comecei a dar aula lá em 2000, no ano 2000, 2001. Eu vim para cá em 2001. A cidade não só é pequena, como também uma cidade nova, uma cidade emancipada em 1995. Por isso que eu disse que eu fui professor de matemática nas primeiras turmas do ensino fundamental 2, e também fui o primeiro professor de matemática nas turmas de ensino médio, quando estava terminando a nossa primeira turma de ensino médio, saiu em 2006, me parece que foi, 2006, 2007. E o que aconteceu foi que, nos meus, talvez, primeiros 4 anos como professor, eu comecei a dar aula ao mesmo tempo que, se você puder ficar, Gladson, aí eu fico mais contente. Me lembrei da apresentação da Tatiana Roque, que exigiu que um de vocês aparecesse. Também me sinto mais confortável. Tá joia. Mas, enfim, eu comecei a dar aula ao mesmo tempo que eu entrei na universidade, a dar aula aqui em Cocal dos Alves em 2001. E, portanto, bastante imaturo, batendo muito com a cabeça, assim, insistindo com coisas que não vinham dando certo. E eu fui um professor, cometi vários erros, eu digo, erros de insistências em algo, em coisas que eu acreditava, mas que, na verdade, não era bem daquele jeito. De tal modo que eu não tive sucesso algum, pelo menos aí nos primeiros 4 anos de atividade como professor foi bastante difícil, aquele professor que lá no final do ano letivo eu acumulava uma quantidade significativa de reprovações e problemas e tal.
Então, eu ficava muito angustiado, tentei talvez até que surgisse alguma outra coisa a fazer, mas andei até tentando fazer outros concursos, tive sucesso também no começo, e de sorte, ou de azar, não sei, continuei. E é engraçado porque eu vou falar da OBNEP agora. É engraçado porque no ano de 2005, um ano justamente que eu estava bastante angustiado com a minha carreira, eu diria assim, surgiu a oportunidade de inscrever os alunos. E aí eu olhei e eu estava, naquele momento, à procura de tudo que fosse, que eu considerasse ali qualquer oportunidade para melhorar, para eu ver o melhor desempenho dos alunos, para eu conseguir me sentir melhor como professor, me sentir um contribuidor, de alguma forma. E é engraçado, né? Eu utilizei de uma Olimpíada de Matemática. Eu quero defender aqui que acabou dando certo. E aí eu quero defender que acabou dando certo, talvez meio que desvirtuando mais ou menos o que de fato nós, como professores de matemática, imaginamos o que é uma Olimpíada, requer competição, entre outras coisas. A gente tentou, porque aí eu já precisei ter apoios, mas a gente tentou absorver algo diferente que fosse dessa competição, tentamos imprimir lá nas escolas, com os alunos, de tal modo que isso demonstrou bastante importante quando mais tarde a gente, de certa forma, passou a ser verificado, de certa forma avaliado, que é isso que eu vou chegar lá no final. Mas vou dizer como foi que mais ou menos tudo isso aconteceu. Bom, quando eu inscrevi os alunos nessa competição e levei para a escola, os meninos não ficaram nada entusiasmados, aliás, pelo contrário, eles ficaram achando que aquilo não era para eles. Foi ao mesmo tempo que surgiam os computadores, que começavam de fato a chegar, achavam que o computador ali para eles se colocavam numa situação muito desigual, porque os grandes centros tinham e nós não tínhamos, mas mesmo assim eu coloquei. O número de participantes inicialmente foi muito pequeno, de tal modo que eu separava uma aula no fim do turno e me reunia com aqueles alunos que se classificaram para a fase final, naquele primeiro ano, eram cerca de 24 alunos, e assim, muito timidamente, a gente brincou, levou e tudo, mas assim, não teve o interesse de uma grande quantidade de gente. Só que, desses 24 alunos que se classificaram para a segunda fase em 2005, quando o resultado saiu, 17 deles foram agraciados com alguma coisa. Então, aquilo tentou me dizer um monte de coisas. Puxa, será que esses meninos têm o talento para esse tipo de coisa, para competição? Será que, na verdade, vinham fazendo um trabalho muito forte, de tal modo que só estes 24 aproveitaram e aqui colocaram aquilo que eles aprenderam? Quer dizer, me colocaram uma grande quantidade de inquietações na minha cabeça, mas eu fiquei ali, olhando aquilo como um resultado positivo. Eu achei aquilo muito importante, de certa forma, me deu estímulos para eu tentar continuar naquela minha atividade ali como professor. E aí, o que eu fiz? Nos anos seguintes, o que eu tentei? Eu tentei agregar cada vez mais estudantes em torno desse projetinho. Como era esse projetinho? Esse projetinho era, agora, como nós tivemos alunos premiados, esses alunos premiados participaram de viagens para receber seus prêmios e passaram a participar de um programa de iniciação científica que traziam um professor lá da universidade para o município, então reuniam-se os alunos e eu tinha sempre o cuidado de estar chamando todos os outros que pudessem vir ali no final de semana para pelo menos olhar, prestigiar aquele professor que vinha de fora. Bom, isso foi muito importante porque muito vagarosamente, mas aconteceu que outros alunos foram chegando para uma coisa que depois a gente construiu, meio que uma escolinha, muito parecido com uma escolinha, como se fosse aquela coisa de futebol. A gente começou a se reunir no sábado, ali no fim de semana, ou no feriado, e brincando, levando aqueles probleminhas, que isso foi um fator muito importante, o conhecimento desses probleminhas, que são das provas da primeira ou da segunda fase. Eu acabei também percebendo um monte de coisas interessantes que eles apresentavam, assim, uma possibilidade enorme de trabalhar a nível de oficina, de todo mundo junto, de construção. E aí, daqui a pouco, eu comecei a levar isso para a sala de aula.
E aí, quando eu levei isso para a sala de aula, mais e mais alunos começaram a querer participar e entrar nesse espírito, que não fosse o espírito da competição em si, mas o espírito da tentativa de se envolver naquela modalidade de desafio, naquele problema. E é engraçado que são os problemas de segunda fase que mais nos dão interesse em mexer neles, em ver, em verificar, em testar. E aí eu fui, aos poucos, conseguindo conectar aquilo que era do problema exatamente no assunto que era dado na sala de aula. Então, daqui a pouco, foram acontecendo coisas muito bonitas. E a gente, assim, depois visto que os outros professores também começaram a incentivar os seus alunos em outras competições. E daqui a pouco a gente percebe que eles começam a estar super bem, sei lá, nas provas, que são as avaliações externas, a Prova Brasil, entre outras coisas. E daqui a pouco os alunos começam isso pareceu ser importante também, por quê? Porque parece que tem aluno que quis, porque quis mesmo, ganhar uma medalha. E aí foi aquele aluno que me procurava separadamente. Não, professor, eu quero ganhar uma medalha, eu quero que você me ajude, nem que seja de uma outra maneira. Então, quando eu tinha um tempo vago, um aluno ou outro vinha para minha casa e a gente estudava mais forte e o aluno ganhava. Por quê? Porque por detrás da UBMEP tem um monte de outras coisas. O programa de iniciação científica faz com que o aluno receba uma bolsa de R$100 é muito importante para ele. E tem um monte de outras possibilidades. E quando ele chega lá na universidade, isso é importante. E ele pode participar de várias coisas. E aí eles foram sabendo, porque alguns alunos conseguiram também ter esses benefícios. E aí, quando aqueles vêm de férias lá da universidade para a cidade, vão contando e vão reunindo mais estudantes entusiasmados para isso. De tal modo que ocasionou, sei lá, em 2010, nós tivemos 100% de aprovação nos vestibulares das universidades públicas do Estado, naquele ano. E era uma turma, em 2010, era praticamente uma turma onde eu percebia que quase que todos os alunos quiseram realmente, se interessaram mais ou menos para essa competição, pela Olimpíada. Então, é um resultado muito importante, de tal modo que os alunos passaram a sonhar com outras, com carreiras que até então não era de se pensar. Sei lá, um menino aqui, era interessante que o menino aqui queria sair para a cidade, sempre conto essa história. Tem um menino aqui, eu vou até falar o nome dele aqui, que é o Sandoel. Um menino aqui que eu sei que ele queria, porque os pais analfabetos, mas os pais empreendedores, tinham comércio e negócio. Eu sei que o Sandoel queria terminar o 3º ano do ensino médio, e por algum exemplo que ele já tinha visto, ele queria ir lá para a cidade vizinha nossa, Parnaíba, estudar administração ou estudar contabilidade, mas voltar para seguir os negócios do pai. Muito interessante, muito bom. Mas, no entanto, numa dessas idas ao Rio, em função de uma premiação da Olimpíada, o Samuel conheceu o IMPA. E quando ele conheceu o IMPA, ele tinha 14 anos, ele passou a sonhar em ser um aluno daquela instituição, desde os seus 14, de tal modo que agora, no último dia 29 do mês de maio, ele defendeu sua tese de doutorado. Então, são histórias, assim, muito interessantes que surgiram, mas essas histórias carregaram junto com elas, pelos exemplos, pela própria solidariedade que esses meninos praticaram. Por quê? Porque uma coisa muito importante que ocorreu durante a escola foi que eu pegava o Samuel, ou o Fernando, a Marilene, que eram meninos destacados nessas Olimpíadas de Matemática, ou a Eduarda, que é uma menina que entrou para a medicina, ou a Cristiane, que é uma menina que se formou agora, por exemplo, também, eu conseguia pegar esses alunos destacados. Por que destacados? Porque não necessariamente pelo seu talento em si, mas porque buscavam muito isso, e conseguiam. E aí, eles ganhavam um certo reconhecimento em função daquele seu prêmio, e na escola, na sua sala de aula, era muito fácil torná-los, assim, líderes de grupos de estudo, organizar um projeto de monitoria, todos os alunos se voltavam para eles, e é uma linguagem entre eles que favorecia um melhor avanço nessa conquista do ensino-aprendizagem. Isso ocasionou, a gente percebeu. Por que a gente percebeu? Porque quando esses meninos iam fazer lá uma Prova Brasil do IDEB, no 9º ano, sei lá, um 9º ano que tinha 3 estudantes que se destacavam na Olimpíada de Matemática. Mas por que a média da turma era uma média avançada? Ora, porque certamente esses 3 meninos ajudaram, querendo ou não, a perpetuar o ensino ali dentro. Então, passava a ser uma média real
da turma, e não só daqueles 3 estudantes. Depois a gente via esse resultado. Mas, enfim, para encerrar, porque eu sei que eu já estourei aqui o tempo, queria dizer que, por exemplo, agora eu estava tentando fazer alguns rabiscos, mas já estou encerrando, Gladson, tá? Você até brincou comigo. Bom, eu queria dizer que, tipo, foi tudo mais ou menos muito amador. O início foi batendo de cabeça, como eu disse, a formação continuada, digamos, para isso, foi ter coragem de se debruçar sobre esses problemas de Olimpíada e primeiro aprender a resolvê-los, que não é tão fácil, mas é gostoso resolvê-los, querendo ou não, e depois ainda praticando o exercício de concatenar aquele problema a um determinado assunto. Só mais tarde, depois de conhecer figuras importantes da matemática, depois também entrei no Profimate, tive a oportunidade de participar de projetos, de coisas que eu fui conhecer o Vitor, né, o Vitor Giraldo, a Letícia, todo mundo aí, que eu fui verificar de participar de coisas junto com eles, que aquilo que eu vinha fazendo, havia uma interseção com defesas deles lá para o ensino. Aí eu fiquei muito feliz e cada vez mais entusiasmado em estar junto deles. Toda vez você está aprendendo algo mais. E a abordagem em si da matemática, talvez quando surgirem perguntas, eu vou dizer, quando surgirem perguntas depois aqui da apresentação também da Letícia, eu vou lembrar de dizer algo que em sala de aula eu pratiquei em função de ter visto aquilo numa determinada prova ou de uma participação em um evento que tinha estes professores, por exemplo. Então, eu vou encerrar por aqui com expectativa que depois eu possa dizer mais alguma coisa depois da palavra também da Letícia. Era isso. Obrigado, Amaral, sem dúvida. Assim, infelizmente, assim, o tempo é ingrato, né? Assim, mas prazer se a gente pudesse ficar ouvindo aí umas 3 horas você falando. Mas, sem dúvida, você vai ter a oportunidade daqui a pouco de voltar e complementar, e o pessoal vai fazer as perguntas e a gente vai seguir. Letícia, então, se puder já compartilhar a sua tela. A Letícia preparou uma apresentação durante a fala dela e ela vai compartilhar conosco a tela agora. Calma que compartilhar a tela requer concentração. São vários cliques, né, Letícia? E até... são vários cliques. Uma janela. O Amaral fechou a câmera, agora já está... Agora. Já está iniciando o compartilhamento, Letícia. Eu percebi. Agora, obrigada, Cláudia. Deu certo? Deu certo, já estamos visualizando aqui. Pode começar. Então, primeiro, agradecer as palavras, Gladson, você foi muito carinhoso, muito generoso, e dizer que, nossa, é uma felicidade estar aqui com vocês da Unirio. É sempre bom estar na Unirio, pela primeira vez virtualmente, mas é uma casa querida, uma casa de amigos queridos. E eu parabenizo vocês por essa iniciativa. Eu sou fã da licenciatura da Unirio, acho que vocês sabem disso, fã declarada, assim. Então, quando o Gladson trouxe a ideia da gente compor essa mesa, eu e o Amaral, eu achei que seria natural a gente falar sobre a nossa prática. Afinal de contas, a sala de aula tem sido o nosso chão aí, nos últimos, quer dizer, no meu caso, o chão, toda a trajetória profissional. Mas, como deu para notar, a gente resolveu ir além da sala de aula. Isso foi. A gente está saindo um pouquinho da sala de aula e não é por causa da quarentena. É porque eu acho que é um espaço importante. O Gladson usou uma expressão que eu quero usar agora, que é da gente refletir sobre o poder transformador do professor, da responsabilidade da profissão que a gente escolheu. E, quem sabe, inspirar aí os futuros colegas, né? Então, para mim, coube, vou trazer para vocês a historinha do Meninas Olímpicas do IMPA. E, bom, eu não vou adiantar agora, mas a gente vai entender. A palavra olímpicas aí vai aparecer, acho que num contexto muito parecido com o que o Amaral trouxe, quer dizer, que a primeira imagem, a primeira ideia é de competição, mas a Olimpíada aí ela é usada de uma outra maneira. Então, para começar, eu deixo essas 2 imagens aí com vocês, que eu acho que falam por si só. São 2 mulheres
separadas por um século, mas que têm muito em comum, além do prêmio Nobel, dos prêmios Nobel, né? Elas, cada uma com a sua história, no seu tempo, elas enfrentaram a segregação. Eu acho que tem menos de um mês, deve ter 2 semanas, ela se formou numa universidade inglesa, e a Marie Curie tem mais de 100 anos que recebeu o primeiro prêmio, né? Ela recebeu 2, se eu não me engano, foram 2. E essas questões, quer dizer, as questões que elas enfrentaram, o direito à educação, a participar da pesquisa, ainda são questões, ainda são problemas em aberto, né? E, na verdade, são questões que têm mobilizado muitos projetos, muitas iniciativas no entorno do mundo e bem pertinho da gente. Aqui tem exemplos de projetos fora do Brasil, projetos em vários países, e projetos bem pertinho, que é o Meninas no Circuito, Meninas na Ciência, o Meninas nas Exatas, que é um trabalho lindo. Então, a gente percebe que há uma movimentação para enfrentar a questão da representatividade feminina. E vale para a educação, como também para o espaço profissional, né? A questão não é provar ou descobrir se as mulheres podem contribuir, isso a gente já sabe, não faltam exemplos. O desafio é ampliar e legitimar a participação das mulheres, particularmente em ciência, tecnologia, engenharia e matemática, o que é chamado de STEM, incentivando e garantindo a sua representatividade, que ainda é muito baixa. Tem um relatório novinho, ele saiu, se eu não me engano, no final de 2018, que investiga vários projetos com o objetivo de enfrentar a questão da segregação feminina e reúne evidências e exemplos de pesquisas e de resultados e de práticas que são positivas nesse sentido. E uma das coisas que o relatório da Unesco, o relatório se chama Decifrar o Código, porque realmente a gente ainda está enfrentando o problema que não é novo, né? Uma das coisas que o relatório aponta é o papel fundamental, o papel central dos sistemas de educação e das escolas, e em particular da formação do professor. Então, é nesse contexto que se insere o Meninas Olímpicas, um projeto que nasceu dentro do INPA, a iniciativa nasceu dentro do INPA, motivados pela... Bom, o nome já diz, né? Pelo acompanhamento da OBMEP e da participação das meninas, que vai diminuindo muito à medida que os níveis vão avançando. Então, o projeto teve o interesse, né, o objetivo de, a partir de atividades de matemática, promover o interesse, encorajar as meninas para seguirem as carreiras na área STEM. Esse projeto atendeu um edital do CNPq, de 2018, que contemplou vários projetos, e a gente conseguiu o projeto na sua configuração máxima. Essa é a primeira foto do grupo. Então, a historinha que eu passo a contar é uma historinha que eu estou contando, mas que envolveu muito. Essa história não é só minha, não é só das Meninas Olímpicas, foi um trabalho colaborativo que a gente aprendeu muito juntos. A gente conseguiu a aprovação do projeto na sua configuração máxima. Na verdade, ali deu uma roubadinha. A configuração máxima eram 15 alunas da educação básica, 3 por escola, 5 professores e professoras de rede pública, de escolas da rede pública, redes públicas. Nós tínhamos 5 escolas, sendo 2 municipais, 2 estaduais e uma federal. Eu vou falar já sobre as escolas. E a configuração máxima que o CNPq admitia era com 3 licenciandas, e a gente tem licenciandas da casa, licenciandas da Unirio. Ali tem 5 licenciandas, mas a gente teve ainda a colaboração de um licenciando também da Unirio, o Rodolfo, que está aqui. 18 alunas, apesar da configuração máxima serem 15, porque alguns professores e algumas escolas bancaram a bolsa para que as meninas pudessem participar da mesma maneira para 3 alunas nas unidades escolares.
e além dessas pessoas, a gente ainda contou com a colaboração de um bolsista do laboratório do INPA, que nos ajudou numa etapa importante do projeto, e uma pesquisadora da área de ciências humanas que acompanhou o projeto. Nós somos um dos projetos que ela investigou com relação a essa questão das mulheres em ciências. Então, como eu disse, são 5 escolas distribuídas, a gente ocupou grande parte do Rio de Janeiro, então uma escola na Pavuna, uma escola municipal, Alberto José Sampaio, a Francis Raime, em Jacarepaguá, o Colégio Militar na Tijuca, o Pedro II, no Maitá, e uma escola em Niterói, a Escola Matemática. E a gente conseguiu, apesar da configuração máxima contemplar 3 licenciandas, a gente conseguiu 5, porque 2 bolsas foram bancadas pelo INPA. Então, a gente tinha uma licencianda da UFRJ, 3 da Unirio e uma da UF. Então, o projeto, além de envolver diversas redes, envolveu universidades diferentes também. Isso é raro, né? Bom, então, voltando à história da Olimpíada, no nosso projeto, no Meninas Olímpicas, as Olimpíadas não eram um fim, mas era um meio para a gente alcançar aqueles objetivos iniciais de motivação para as meninas, né? Eu gosto de pensar o projeto a partir de 4 movimentos, porque a gente aprendeu a fazer tudo juntos, fazendo, né? E juntos. Então, eu acho que o primeiro desafio que a gente enfrentou foi se constituir como equipe. E não demorou muito, mas era um desafio. Deu certo, eu acredito que deu certo. Depois a gente tinha que planejar, a gente tinha que se inventar o projeto. E para inventar o projeto, a gente pensou num projeto acontecendo nas escolas, então nas 5 escolas, mas tinha que ter uma unidade comum. Então, a gente não podia ter 5 projetos, a gente era um projeto só, envolvendo 5 escolas. Então, era importante para a gente a unidade. Muito bem. Está faltando uma coisa. Ah, não, acho que está certo. Então, eu vou falar um pouquinho sobre como a gente se organizou para planejar o desenvolvimento do projeto. A gente se reunia mensalmente, pelo menos um encontro mensal, alguns de final de semana, no INPA, e a gente estudava juntos. Aí tem algumas imagens que eu acho bastante ilustrativas de como funcionou o projeto, nessa imagem no chão do INPA, alguns devem reconhecer, se não todos aqui, esse chão preto. Tem licenciandas, uma licencianda da Unirio, tem uma licencianda da UFRJ, tem uma aluna do Pedro II e um professor de uma escola municipal na Pavuna. Então, isso foi um privilégio no projeto, reunir todo mundo. Planejamos as atividades iniciais, como a gente ia se estruturar, espaços virtuais e tal. E o segundo passo foi decidir um projeto comum. E o projeto vencedor, assim, foi a ideia de trabalhar com oficinas de robótica. A gente acatou a sugestão das licenciandas, em particular, acho que é importante lembrar a empolgação da Thaís, a defesa da Thaís pela robótica, e do Davidson também, que foi o professor que aparecia aqui na foto, que é o professor da Pavuna, eles defenderam muito essa ideia. Bom, então, definido o projeto comum, as oficinas de robótica passaram a marcar as ações locais, as ações nas escolas. Era um projeto comum, mas que se desenvolveu de maneiras diferentes. Então, no Pedro II, por exemplo, que é a primeira aluna aqui, eles desenvolveram um sistema de irrigação para a horta do Pedro II. Na escola Francis Raime, eles desenvolveram a oficina e, num segundo momento, as meninas passaram a ensinar robótica para os meninos. É uma inversão do que a gente está acostumado a ver. No Colégio Militar, as meninas desenvolveram em parceria com meninos também, que se envolveram nas oficinas, mas elas tinham a liderança, projetos de carrinhos para carregar peso, né?
de transporte. E na Pavuna, eles tinham um problema de enchente, eles desenvolveram um sistema de alarme contra a enchente com o Arduino. Bom, para a gente constituir o grupo como um todo, a gente estabeleceu algumas visitas que tinham também o papel de aproximar as meninas das ciências e também de inspirá-las, de tirar elas do espaço da escola e elas se identificarem com o grupo. A primeira visita que a gente fez foi à Casa Pirjã, um espaço cultural em Botafogo, que tinha exposição da matemática. Então, foi uma tarde gostosa. A segunda visita já foi num espaço de produção de ciência, que foi o CBPF, e elas foram físicas por uma tarde e realizaram experiências mesmo, entendendo o que era a diferença de física teórica, física experimental, enfim, foi bastante instrutivo. O terceiro programa coletivo foi ao IMPA. Eu gosto muito dessa foto de uma das meninas olhando para a biblioteca, porque abre um horizonte, assim, então foi muito legal. Essa visita foi no IMPA Portas Abertas. E a quarta programação coletiva já foi num ambiente profissional e dentro da universidade. Para muitas meninas, elas não conheciam a universidade, e isso foi muito legal. A gente foi recebido pela DEL, no Parque Tecnológico da UFRJ, por uma das diretoras da DEL, que fez uma palestra fantástica para as meninas. Ela comandava, essa diretora comandava um grupo só de homens, acho que ela tinha só mais uma colega no grupo. Depois fomos ao Lab Oceano, que foi incrível, mas no dia que a gente esteve lá não tinha uma, aliás, não tem uma mulher trabalhando no Lab Oceano. E visitamos uma startup toda estruturada por meninas, na verdade, né? Essa que está falando é a diretora principal da startup, a pessoa principal da startup, mas são todas mulheres. Tem mais uma visita coletiva, que foi a nossa última, que eu, na verdade, não trouxe foto, mas foi na Unirio, foi na casa de vocês, e foi com uma palestra, a gente assistiu um filme e teve a palestra do Marcelo Viana. Para além dessas ações, as meninas experimentaram, viveram experiências que eu acho que são bastante enriquecedoras. Elas apresentaram os trabalhos que elas desenvolveram em vários espaços nas escolas, feiras locais, em eventos regionais, não é bem regionais, mas da CRE. Essa apresentação eu não tenho como marcar aqui, eu imagino, não sei. Mas essa que está, a Thaís, que vocês conhecem, foi uma apresentação do trabalho desenvolvido na Sampaio, na apresentação das escolas, na apresentação local da CRE. Também, no programa Nova Escola, a gente vai ver um pedacinho daqui a pouco, aqui é uma aluna do Pedro II dando entrevista, e em eventos acadêmicos, essa aqui é a apresentação do Meninas Olímpicas no Simpósio Nacional. Bom, e o que a gente acha que a gente conseguiu, o que a gente aprendeu? A gente aprendeu muita coisa, mas assim, o que eu trago para destacar aqui para vocês, que eu acho que pode fazer a gente pensar? Estou terminando, Gladys. As ações, elas, segundo o relatório da Unesco, elas podem alcançar várias esferas, várias dimensões. E a gente acredita que o Meninas Olímpicas alcançou especialmente a dimensão individual e a dimensão da escola. Então, para mostrar, para ilustrar esse nosso entendimento, eu trouxe para vocês alguns depoimentos. Então, a gente de fato acredita que é na educação básica que a semente deve ser plantada. Sonhos, né? Eu acho que foi o Amaral que falou sobre sonhos, né? Os sonhos começam a nascer nessa etapa. E então, tem um depoimento aqui, agora eu tenho que desligar o meu fone, e vamos ver se vai dar certo o nosso combinado. Nunca foi muito de me aproximar disso, de pensar, de saber o porquê elas estavam.
O som não saiu, Letícia. Começou a sair, mas aí depois não... Eu vou tentar de novo, vamos lá. Vou tentar mais uma vez, tá, Gladson? Eu não sei se tem um volume aqui, peraí. Tá tudo no máximo. Eu vou tentar mais uma vez. Se não der certo, eu conto para vocês o que ela está dizendo. Não deu não, Letícia, não ouvimos não. Não, ela está dizendo que ela nunca foi de se interessar por engenharia. Ela se via sendo aeromoça, sendo comissária de bordo. Na verdade, ela usou comissária de bordo a expressão. E que o projeto fez ela acreditar que ela podia fazer engenharia. Ela passou a se perceber de uma outra maneira. No relatório da Unesco, eles chamam isso, a literatura chama isso de autosseleção. As meninas nessa idade, elas já não imaginam seguir uma carreira STEM, porque elas já se selecionam, elas se autosselecionam numa outra carreira. Elas não se identificam, elas não acham que é um lugar para elas. E ela fala isso, quer dizer, que é muito ruim você se imaginar num lugar só de homens e você se sente intimidada, e que ela se sente mais corajosa para enfrentar depois do projeto. Esse vídeo está no YouTube. É importante dizer em que contexto ele aconteceu. Na escola Sampaio, uma professora de língua portuguesa fez com eles uma mesa redonda sobre a questão. Participaram meninas e meninos e foi divulgada para a escola e está pública no YouTube. Eu posso depois compartilhar o link. Aqui tem o depoimento de uma professora, da Priscila Belota, não é uma professora nova, é uma professora bastante experiente, professora do Colégio do Pedro II, e ela, no seu depoimento, ela diz que a participação no projeto fez com que ela refletisse sobre a sua própria prática. Então, ela sente que está mais atenta às situações de sala de aula. Eu gosto de dar um exemplo que é comum, assim, mas a gente costuma dizer, e talvez alguns já tenham escutado aqui, que as meninas são esforçadas e os meninos são malandros mais inteligentes. Então, a participação no projeto faz a gente repensar a nossa importância, a relevância das nossas ações na sala de aula, né? Aqui tem um outro vídeo, esse aqui eu queria muito que passasse. Vamos ver se vai funcionar. Não estamos ouvindo não, Letícia, também. Não. Então, aqui, a Dani, colega de vocês, ela dá o depoimento. Isso foi na entrevista que a TV Escola fez, também é pública, eu posso depois compartilhar o link, falando sobre essa questão, e a Dani deu o depoimento dela, e ela fala da importância de trazer a questão para a formação do professor, da responsabilidade dos cursos de licenciatura para formar professores e professoras que tenham essa preocupação. Tem um dado no relatório da Unesco que é muito relevante, que é importante para as meninas terem professoras mulheres, para que elas se encorajam a desenvolver carreiras na área STEM. E, por fim, era um videozinho também, para mostrar que a gente alcança além é o último vídeo, a última lâmina, além das meninas, que o projeto foi para além do grupo, tem o depoimento de um menino aqui, que participou, que acompanhou o trabalho desenvolvido na Sampaio, na José Sampaio, Alberto José Sampaio, e que ele fala que ele não tinha nunca pensado, ele ainda não tinha pensado sobre isso, mas agora ele sabe que as mulheres podem fazer qualquer coisa. Então, além de incentivar as meninas, tem um poder que é o poder transformador mesmo, fazendo com que os meninos também pensem sobre a questão. Aqui é a última foto do grupo, e foi depois do encontro aí da confraternização na Unirio, a gente foi visitar andar de bondinho, visitar o Corcovado. É isso. Muito obrigada.
Obrigado a você, Letícia. Muito bom. Bom, então agora a gente passa para a segunda parte dessa nossa mesa. E aí eu quero contar com a participação do pessoal que está aí nos assistindo, com perguntas para os participantes. Então, o pessoal pode se inscrever por meio do chat aí, ou pode, quem mais rápido aí, ligar o som e fazer a pergunta para Amaral, para Letícia. Ou então bota o nome aqui a gente faz uma listinha aqui para estabelecer uma ordem e vocês vão perguntando. E é bacana porque, por exemplo, aqui eu estou vendo que tem a Thaís, não estou vendo todo mundo ícone aqui, o Rodolfo acho que está aí também, então é legal que, assim, não deu para ouvir o se vocês quiserem falar, eu acho que certamente vai ser bastante enriquecedor, assim, muito bom mesmo, né? Então vamos lá, pessoal, deixa a timidez de lado, coloca o dedinho aí no microfone, tira e faz uma pergunta, como a Letícia para o Amaral. Enquanto o pessoal vai tirando aí a timidez, jogando a timidez para o lado, eu queria começar fazendo uma reflexão, uma pergunta. Acho que o Amaral chegou a falar tangencialmente sobre isso, que é como que a partir do projeto que ele tocou lá na escola, em Cocal, e era uma coisa da matemática, como que isso foi contaminando outros colegas, assim? Imagino que colegas de matemática também, outros professores, mas depois como que foi a adesão das outras disciplinas, né? Português, geografia, como que foi esse processo? A princípio, Cláudio, para todos, parecia, como eu disse, bem no comecinho, né? Eu imagino que se tivesse surgido primeiro uma Olimpíada de História e os alunos tivessem participado, eles teriam tido sucesso também. Era só porque fosse especialmente da matemática, não. Mas como foi da matemática, então acabou que o desempenho, o sucesso que os alunos tiveram ao longo já daqui de 4 anos, acabou que, e por ser a matemática, aquela disciplina que é sempre visto como o bicho-papão e tal, então eu acabei ficando muito em evidência em comparação com meus colegas professores. Não foi bom, isso foi um pouco desagradável, até porque foi exatamente no momento onde eu queria era uma reunião maior de professores que pudessem incentivar seus alunos até também para participar. Mais tarde veio a Olimpíada Nacional Olimpíada Brasileira de Língua Portuguesa. Então, acabou que, como eu apareci primeiro do que todos, não foi tão interessante isso. Foi no momento onde eu queria cada vez mais onde fosse mais interessante a reunião de todos. Aí eu já fiquei logo em evidência e eu era igual a cada um, pior do que o outro, seria professor que demora mais do que muitos outros a entregar as provas e tal, então não foi muito justo nesse aspecto. E acabou não sendo tão interessante. Mas aos poucos a gente conseguiu também. Mais tarde ainda foi até melhor, sei lá, 6, 7 ou 8 anos depois. É engraçado que a escola passou a receber, uma das escolas, no caso a escola de ensino médio, que essa escola Agostinho Brandão ficou até mais reconhecida que outras, porque lá tem todas as modalidades de ensino. Daqui a pouco a gente começou a receber professores lá, ou professores substitutos, ou professores efetivos, que eram nossos ex-alunos, em áreas assim, bem carentes, física, química, que é mais difícil o professor. E aí foram estes professores chegaram com esse entusiasmo de replicar, porque foram alunos que participaram desse projeto, eles chegaram com esse entusiasmo de incentivar os seus alunos a participar. Então, desse jeito, acabou aumentando mais significativamente mesmo, o número de alunos envolvidos com as demais competições. E aí, a gente chegou num ano que eu estava olhando, os alunos estavam fazendo a competição que fosse, sei lá, está aberto a competição de corrida de saco. Você filma, manda para lá eram 100 competições assim, digamos assim. Aí, você viu uma Olimpíada que é de astronomia, a OBA, por exemplo. Como assim? Não tem um professor dessa disciplina? Não. Foi interessante depois a gente ver que os alunos queriam participar, mas não necessariamente porque eles sabiam que tinha que ter aquela preparação, aquela coisa e tal. Não, eles iam lá na internet, porque já tinha internet, e eles olhavam provas de anos anteriores por si só. E depois iam lá e faziam a prova e também premiavam, ganhavam lá o seu méritozinho, a sua medalhazinha. Acontecia com robótica. Aí vem uma Olimpíada que tem até uma provinha de inglês, me parece que é essa de robótica. Vem uma de informática, que é idealizada pela Unicamp,
que é uma prova mais ou menos de raciocínio lógico. É uma prova só uma prova escrita, não tem nada com computador ainda. E os meninos vão lá e fazem. E conseguem estar lá, quer dizer, é importante porque eles acabam estudando um pouco mais. E muitas das vezes só. Então, querendo ou não, meio que eles desenvolvem uma certa autonomia para os seus estudos. De tal modo que, sei lá, ele está terminando o 3º ano do ensino médio, mas percebeu que ele não está tão preparado assim para o Enem, digamos, em química. Então, ele tem aquela autonomia de buscar aquilo que ele não aprendeu lá no 2º ano, por exemplo, sozinho. Foram alunos que aprenderam isso, aprenderam com esse negócio de estudar para a Olimpíada, dependendo muito deles mesmo, em várias outras competições que não tinham um professor orientando. Então, isso desenvolveu neles essa competência de tentar buscar por si só aquilo que eles não estavam bem ainda. E isso repercutiu um bom resultado quando eles fazem o Enem, que eles não são bons exclusivamente em matemática, eles vão bom no todo. Então, é um resultado que meio que preenche, assim, todas as lacunas, mais ou menos, que é aquela necessidade deles. Mas é muito engraçado, porque a fala da Letícia dá muita vontade de a gente falar um monte de coisa. Sabia que a gente, como professor, a gente acaba ajudando nessa coisa que já tem, assim, sem se perceber. Às vezes você nem se dá conta e acaba realmente sendo capaz de divulgar uma frase como essa. Os meninos são mais inquietos, mas são melhores. Acaba que às vezes a gente comete esse tipo de delito. Sabia que a gente comete? E uma fala dessa, Letícia, tinha que chegar a mais, assim, a mais de nós, professores, para a gente se dar conta dessas coisinhas, assim, para a gente até refletir mais sobre isso. Obrigado, Amaral. A Letícia tem uma pergunta para o Amaral. Teu microfone, Letícia. Está com o microfone fechado, Letícia. Não, ele acabou comentando, era exatamente sobre isso, que eu acho que esses espaços, eles, apesar da palavra competir, eles podem ser para competir, eles podem ser para identificar expoentes e tal, eles têm essa função também. Mas eu acho que eles podem promover superação, colaboração, desafios, a colaboração que é típica de quem está fazendo matemática, quem está fazendo... Hoje não existe um profissional que não trabalhe de forma colaborativa. Ninguém detém todo o conhecimento. A gente precisa do outro para produzir, né? Então, eu acho que podem ser espaços construídos segundo esse critério, esse objetivo, né? E foi assim que a gente desenvolveu Meninas Olímpicas, foi colaborativamente. As meninas até fizeram as Olimpíadas, mas não tinham o objetivo de medalha. Elas não foram nem selecionadas, as alunas, pelo seu potencial em matemática, mas muito mais pelo seu interesse, né? Bacana. Letícia, bom, esse projeto terminou e ele aconteceu também muito por conta do edital que o CNPq lançou, né? E tem notícia de alguma outra ação, assim, acontecendo nessa de fomento? Tem várias coisas acontecendo, assim. A gente teve um evento, o primeiro evento nacional, reuniu vários projetos com esse objetivo, no ITA, no início desse ano, um pouquinho antes de começar a quarentena, e dizem que vai ter uma segunda chamada, um segundo edital, mas, enfim, a gente não tem como ter certeza. Mas eu acho que, certo é que sejam políticas públicas que amparem essas iniciativas, mas eu acho que já existe um movimento da sociedade, da academia, para que essas coisas aconteçam. Então, a gente veio lá do ITA, e a gente já tem se reunido várias coordenadoras de grupos que tiveram esse objetivo, o do IME, o do Meninas no Circuito da UFRJ, o do Museu Nacional, a Gabi, que é a tal da doutoranda que participou do nosso grupo, também tá. A gente deve fazer um encontro regional. Então, não tem incentivo financeiro, mas vontade tem. Está se vontade que não falta, né? Letícia, deixa eu perguntar uma coisa para você. Na outra conversa que nós tivemos aqui, a conversa ensaio, eu vou fazer essa fofoca aqui. Você contava de você como aluna,
na época que você estava terminando o ensino médio, eu não podia, ainda não, mulheres não podiam concorrer a uma vaga no ITA, no INBE. Aí agora você coordena um projeto que alunas vão para o ITA, para participar de um negócio desse tão importante, que, querendo ou não, é também para o incentivo das meninas quererem ir para o ITA, por exemplo. Como é que você vê isso agora? O ITA tem esse projeto lá dentro do ITA, um pouquinho mais voltado para o ingresso na carreira profissional, porque a gente está olhando na formação em educação básica, mas a questão se mantém na atuação profissional. Então, a discussão no ITA, por exemplo, para as alunas do ITA, com relação ao ingresso na vida profissional e à progressão profissional. Mas tem um projeto desenvolvido aqui no IME, que é muito interessante, que as alunas do IME trabalham com as alunas da escola básica, e elas inspiram, assim, fazem as meninas perceberem que é possível. É um projeto bem legal. Tem duas coisas que eu não falei, e que eu acho que são importantes da gente nomear. Uma se chama... é um sistema de percepção da segregação feminina, que é perceber a segregação a partir bem matemática, né? A partir de dois eixos, um eixo horizontal e um eixo vertical. Então, a gente teria a segregação horizontal e a segregação vertical. A segregação horizontal é aquela bem caladinha, assim, quando a menina chega aos... A família tem 2 filhos, um menino e uma menina. Chegam aos 18 anos, o menino recebe a chave da casa, mas a menina não. Se tiver que investir num curso de inglês, o curso de inglês é do menino e não da menina, porque a menina talvez não precise do curso de inglês. Então, na hora de comprar os brinquedos, a menina ganha os brinquedos de cuidado, e os meninos ganham os brinquedos de montar, de construir, né? Enfim. E a segregação vertical é aquela que impede a progressão, tanto nos estudos, as meninas vão largando os estudos mais cedo que os meninos, como profissionalmente, gera o que é chamado de teto de vidro. O teto está lá, você não vê, mas você não consegue avançar, e os meninos continuam progredindo. Esta semana saiu uma matéria num jornal, eu esqueci o nome do jornal, daqui a pouco eu lembro, que fala sobre isso, que as mulheres, quando há participação das mulheres, elas trazem inovação, mas no final a inovação delas não é contada, que elas promovem não é considerada, né? Enfim, então a gente ainda tem muitos desafios e, como o Gladson falou, está na mão do professor o poder transformador, e especialmente do professor de matemática. Eu vi essa matéria, você colocou em um grupo, era do Nexo Jornal. Isso, do Nexo, exatamente. Paradoxo, diversidade e inovação. Exatamente. Muito interessante, eu vi. Que quanto mais diversidade, mais inovação. Mas quem promove essa diversidade não é reconhecido por tal. E é difícil manter as suas ideias. Perfeito. Existem alguns estudos que apontam que quanto mais diversificado o ambiente de trabalho, corporativo especialmente, na área de TEM, melhores os resultados das empresas. Já existem estudos nesse sentido. Enfim. Legal, Letícia, Amaral. Deixa eu jogar para o pessoal que está nos assistindo, para a plateia, ver se o pessoal perde a timidez e faz uma pergunta, um comentário aí. Eu vi aqui que a Thaís colocou, dizendo que a Juliana, a Isabela, a Gabi, o Davidson também estão participando aqui. Eles estão tímidos. Alguém acho que abriu o microfone aí para falar. Acho que não. O bom, Letícia, é que tem muito movimento, né? Posso fazer uma pergunta, Nelson? Não, Nelson. Por favor, Nelson, fique à vontade. Assim, é só curiosidade, você falou que tem que botar, a semente tem que ser plantada lá no ensino básico, né? Eu recentemente estava dando aula num curso de informática e tinha matéria de robótica, e você via, às vezes, crianças de 10 anos já sabendo mexer nesse Lego do Mindstorms que vocês usaram, né? Que é aquele
uma caixinha com aquele, que já vem um robôzinho. A gente usou para você Arduino. montar. Usou Arduino, né? Mas tem uma foto para o Lego do Mindstorms e tal. Então, eu queria saber se tem em que parte do ensino básico mesmo, que pode ser lá a garotada com 10 anos ou até menos, não sei, e a parte da informática, que faz um papel interessante nisso de incentivar os alunos. Né? A robótica atraiu o grupo, foi motivador, assim. No Meninas Olímpicas, a gente experimentou a oficina de robótica com alunos do 7º ano, alunos do 9º ano e alunos do ensino médio. Então, eu acho que dá para começar desde o início. E a Base Nacional Comum Curricular, as orientações curriculares atuais, elas determinam que a gente incentive essas iniciativas. Eu acho que tem espaço desde as séries iniciais mesmo. No entanto, eu acho que é importante destacar que a gente não é formado para trabalhar com esse tipo de oficina. No grupo éramos 6 professores, todos professores experientes, e a gente não conhecia trabalho com robótica, nem os alunos, nem os licenciandos de 3 universidades tinham tido essa experiência nas suas formações. Então, ainda é um desafio para a gente. Não sei se eu respondi a sua pergunta, mas, enfim. Não, sim, claro. Por isso que eu acho que é interessante introduzir robótica desde cedo. Assim, eu senti que as crianças, mesmo 10 anos, bem pequenas, já se interessam e conseguem fazer coisas muito bacanas. Muito. E tem que ter espaço para isso, né, nas universidades, nos cursos de formação. Né? Não pode ficar só para formação depois de formado, né? Gente, tem uma pergunta para o Amaral aqui. Pergunta para o Amaral. O Abel Pedro. Terias algo a falar sobre o programa OBMEP na escola? Vou falar rapidinho. Então. Primeiro, mandar um abraço aqui para o Davidson Cunha, que colocou aqui uma observação interessante, e aí colocou palavras bonitas aqui. Obrigado. Mas para o professor... Deixa o do Amaral falar, deixa eu ler aqui para todo mundo o depoimento do Davidson Cunha, colocou aqui no chat, que ele queria agradecer a oportunidade de nessa tarde, ouvir a Letícia, e ele teve o prazer de trabalhar no projeto Meninas Olímpicas do INPA, e o professor Amaral, que que o Davidson diz que é uma das inspirações dele em sala de aula. Bacana, Davidson. Obrigado. Então, professor Abel, o programa OBMEP na escola, né, que eu participo desse programa, né, desde a primeira edição. O que eu diria? Havia uma reclamação muito grande, assim, porque bem no começo do OBMEP, 2005, 2006 e 2007, a OBMEP tinha uma premiação para o professor. Levava o professor para o INPA para passar, começou 15 dias, depois passou a ser só uma semana, para o professor receber treinamento. E foi até graças a isso que eu comecei a conhecer coisas que tinha. Conheci o INPA, conheci a SPM, conheci as coisas que existiam, né? E só que isso acabou. A OBMEP depois alegou que 60% dos professores estavam se repetindo. Aí, então, aqueles estavam se esforçando para voltar, só eles não estavam atingindo o grupo. Então, acabou. Mas, mesmo assim, a gente, como professor, sempre achou que a OBMEP não prestigia tanto o professor, muito mais o aluno. Eles organizam, o INPA organiza tudo para aluno. A cerimônia nacional de premiação dos medalhistas de ouro é uma mega festa, é lá no Teatro Municipal do Rio, é uma coisa espetacular. Mas, assim, professor, nada, não tem nada. Eu acho que de tanta cobrança, a OBMEP começou a fazer algumas coisas nesse sentido. E daí, antes com o CNPq, agora exclusivamente pelo INPA, eles conseguem dar uma bolsa de 765 para o professor organizar um projetinho com 20 alunos, você tem lá um grupinho de 20 alunos, é uma maneira para o professor receber algum incentivo no fim de semana para treinar o aluno para a OBMEP. É muito importante. O Cláudio Landim, ele conversou bastante com a gente antes com nós daqui de Cocal dos Altos, antes de lançar o projeto. Ele queria utilizar uma metodologia mais ou menos
parecido, não ficou, mas assim, eu acho que é muito bom, muito importante, conseguiu reunir mais professores olhando para a Olimpíada. E o mais interessante de tudo é que o material, porque a UBMEP, querendo ou não, ao longo de 15 anos, ela já agrega assim, um conjunto de coisas impressionantes. Não são só as provas e seus bancos de questões, não, mas tem um conjunto muito grande de material de apoio didático, do programa de iniciação científica da UBMEP, agora aquele portal que chama o Portal Mais Saber, que aqui tem vídeos e aulas de matemática também para física e de matemática, eles querem cobrir do 6º ao 3º ano do ensino médio. Eu me baseio muito naquilo ali, não necessariamente pelos vídeos, mas porque eles postam também o PDF do conteúdo do assunto, uma lista de exercício, e ainda tem a lista de exercício resolvida e comentada, quer dizer, muito importante para a gente, professor, que não tem tanto tempo, e às vezes tem uma coisa um pouco diferente que pode fazer você, professor, porque não fez, não querer levar para a sala de aula. Não, lá está resolvido, está explicado, é muito facilitador. Então, esse movimento que a UBMEP fez em querer unir mais professores em torno dela, colaborou para a existência dessas novidades. O programa UBMEP na escola é mais um. E, assim, eu gosto. Eu não sigo à risca. Nós nós fazemos bem diferente, mas a gente não se baseia exclusivamente também no que eles têm um planejamento, que é organizado por uma professora que me falou bem aqui o nome, que ela é de São Paulo. Eles têm um planejamento que eles já disponibilizam tudo, material, o que deve fazer. Muito bacana. Cabe a cada um de nós, professores que participa, filtrar aquilo que lhe ajuda na sua preparação, seu treinozinho, seu clube lá com seus alunos e na sala de aula. E aqui nós somos 3 professores que utilizamos o programa. E a gente está conseguindo absorver bem. Então, eu acho bastante positivo essa iniciativa do programa UBMEP na escola. Aí o Michel fala sobre que você disse que deixaria para falar agora, estou tentando lembrar o que era. Ah, não, Michel, é porque eu fiquei pensando e de repente fosse colocar mais ou menos, acho que não cabe dizer não, aquilo que eu pego, digamos assim, da Olimpíada e levo para a sala de aula, mas são aprendizes que a gente pega, acho que não vai ser preciso. Eu queria acrescentar uma coisa que você falou, Amaral, se você me permitir. É que eu acho que essas iniciativas, elas atingem os objetivos que elas têm, primeiro, mas elas alcançam coisas que são importantes, a popularização da ciência. Elas alcançam questões de vulnerabilidade social, que dão oportunidade. Então, tem efeitos que vão além dos objetivos primeiros desses projetos e que têm um valor tremendo, especialmente a divulgação da ciência. Eu acho que isso é importantíssimo hoje. Perfeito, Tícia. E sem contar, como você disse, né? Por exemplo, esse poder, assim, esse poder meio que eu digo assim, eu acho não até bonita essa palavra, assim, esse poder de capilaridade, né? Esse poder, obviamente, ela atinge, embora não haja aquela participação, mas ela oportuniza a participação de 18 milhões de alunos. E aqui a gente insiste o seguinte, o que a gente faz, por exemplo, na escola? Se a escola se inscreve em uma determinada competição, e aí um ou outro aluno não quer fazer. Não quero fazer essa prova velha, esse negócio e tal, porque vai ter o aluno que não quer. Tudo bem, não faça, mas o incentivo que a gente dá para fazer é que, puxa, pode ser que seja uma coisa difícil, mas olha, se você passar 15 minutos lendo esse probleminha ou tentando mexer de alguma maneira, você não vai deixar de absorver alguma coisa. Então, tente pelo menos fazer isso, que é que importa. Não precisa você fazer e ganhar, não necessariamente é para isso, mas vamos aproveitar, de repente, você tem aquela competiçãozinha, o canguru. Quase todos nós aqui sabemos do canguru. Os problemas elaborados pelo canguru são fantásticos. Que tem um brasileiro aqui, que é o professor Hélio Mega, que é o representante aqui do país. Olha, são fantásticos. É uma prova elaborada por uma banca internacional, e depois ela é traduzida para todos os idiomas dos países que são membros. Aí eu tento dizer assim, gente, olha, é uma banca que agora está pensando problemas de matemática para estudantes da idade de vocês. Que tal vocês conhecerem isso? Como é que o mundo está pensando nos probleminhas aí para meninos da idade de vocês?
E são problemas básicos. Não se parece com a Olimpíada, não. São coisas bastante interessantes. A gente tenta fazer com que o menino tente, a gente imprimir aquilo ali, 4 folhas, 4 páginas. Tem uma escola que vai achar que aquilo ali é desperdício. O menino não quer nem fazer. Mas se ele passar 15 minutos com aquilo e leva para ele, leva para casa, depois tenta alguma coisa, ele já tá se mexendo. Ele já está vendo coisa que normalmente não viria, não estaria vendo. Por exemplo, só no livro didático. É mais ou menos isso. Gente, a gente já está com um pouquinho mais de 1 hora. Eu queria deixar aberto para vocês, tanto Letícia quanto Amaral, se vocês quiserem fazer qualquer uma consideração final, alguma coisa que passou despercebida e que vocês gostariam de falar. Tem algo? Eu acho é só dizer que é bom saber que tem colegas que estão, gente nova querendo ser professor de matemática, e saber que o desafio é grande, a responsabilidade é enorme. Não é pouca coisa ser professor, é muita coisa. Talvez seja o profissional que o nosso país está mais precisando neste momento. Então, que vocês sejam corajosos, audaciosos e se preparem muito para enfrentar o desafio. Obrigado, Letícia. Amaral. E fora que a gente fica bastante feliz, né, Letícia, imagina, da possibilidade de a gente dar como é que eu ia dizer, a gente dá essa nossa colaboração, falando um pouquinho da nossa experiência. E a gente fica muito contente, assim, muito feliz de poder, de alguma maneira, fazer realmente essa colaboração, mas, sobretudo, parabenizar por essa iniciativa muito importante, uma reunião dessa grandeza que quer a todos, eu não tenho dúvida nisso. E é isso, assim, me colocar sempre à disposição toda vez que precisarem que eu colabore em alguma coisa, gente, fico feliz. Que isso, Amaral, olha, assim, é um privilégio poder oferecer isso para os nossos estudantes da licenciatura em matemática da Unirio e de um modo geral. É bacana porque, assim, se por um lado a gente está sofrendo com esse momento de pandemia em que a gente está com esse distanciamento social imposto, mas por outro lado a gente tem oportunidades como essa aqui, quer dizer, de oferecer para um encontro desse, o Amaral lá de Cocal dos Alves falando, a Letícia aqui do Rio de Janeiro falando, e a gente vai disponibilizar esse vídeo. Quem não teve oportunidade de acompanhar agora aqui ao vivo, depois pode acompanhar e pode assistir. Fica disponível lá no nosso canal no YouTube da Escola de Matemática Unirio. É só procurar Seminário da Quarentena Unirio, já vão aparecer. Estão lá em breve, hoje à noite, ou no máximo amanhã de manhã, o vídeo já vai estar disponível. A galera que está assistindo aqui conosco agora, que não se inscreveu, se inscreve lá no nosso canal, deixa o like lá no vídeo, lá, compartilha nas redes sociais, porque é uma maneira que a gente tem dessa mensagem bacana que foi passada aqui hoje, chegar e alcançar outras pessoas, estudantes, professores, de um modo geral. Então, mais uma vez, agradeço enormemente a vocês. Para o pessoal que está assistindo agora, a gente aí, eu digo que semana que vem a gente deve ter um aluno nosso, o Bruno, aluno egresso, nosso curso de licenciatura, que vai falar sobre essa coisa de como que é dar aula online, educação remota, nesse momento de pandemia. Ele tem uma experiência muito forte, que ele já usa há muitos anos o Google Classroom com os alunos dele na escola, então ele vai falar um pouco da experiência dele conosco, vai ser um barato também. Então, espero contar com a audiência de vocês novamente. Então, a gente vai ficando por aqui nessa 11ª edição do Seminário da Quarentena, agradecendo novamente, enormemente, a Letícia, ao Amaral e todo mundo que acompanhou aqui com a gente. Tchau, gente. Obrigado, até breve. E agora, como já é de praxe, a gente abre o microfone e uma salva de palmas para os nossos convidados aí. Parabéns pela palestra. Foi muito bom.